A gente começa falando de política porque Lula está emparedado. É o que diz o título da matéria do nosso repórter Augusto Tenório, que estava na nossa manchete há pouco tempo no portal Metrópolis.com. Mas a reportagem analisa que, depois de várias derrotas no Congresso e vendo a crise do IOF crescer, Lula vai agir, buscando partidos que possam agregar uma superfederação de esquerda focada nas eleições de 2026. O assunto foi levantado na última terça-feira por interlocutores do Planalto com lideranças dos partidos. A vontade de formar uma superfederação foi comunicada aos líderes do PCdoB e PV, que já estão ali numa aliança formal com o PT, e legendas como PSB e PDT. O pedido de negociação não foi mal recebido, mas também não gerou muito entusiasmo. Uma superfederação com partidos aliados seria uma alternativa para o presidente Lula ampliar a sua base de apoio no Congresso. Porque, somente no mês passado, o Legislativo decidiu aumentar a conta de luz dos brasileiros e derrubar o reajuste do IOF. O Planalto acionou o Supremo Tribunal Federal no caso do imposto e, caso a corte julgue a favor do governo, uma nova crise é dada como certa. E ainda falando do presidente Lula, porque ele cumprimentou nesta quinta-feira o presidente da Argentina, Javier Milei. O petista está em Buenos Aires para assumir a presidência do Mercosul, que é o bloco econômico que reúne países aqui da América Latina. Vamos ver o vídeo do momento em que Lula cumprimenta o Milei. Vamos a estar primero nosotros como presidentes. Mírenme, por favor. Mírenme acá, por favor. Como você pôde ver aí, o primeiro encontro entre Lula e o Milei foi bem rápido, bem protocolar. Eles trocaram ali umas palavras rápidas, pousaram para essa foto oficial. O Lula chegou acompanhado do ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, que também trocou cumprimentos com o presidente da Argentina. A Argentina é a atual presidente do bloco econômico e vai passar o bastão para o Brasil, que vai comandar o Mercosul até dezembro deste ano. Até lá, o governo brasileiro espera finalizar acordos importantes como aquele com a União Europeia. Maria Eduarda Portela está ao vivo com a gente, que está lá na Argentina, trazendo todos os detalhes. Bom dia, Maria Eduarda. Bom dia, Rafa, tudo bem? Pois é, eu tô aqui na Argentina, o Lula acabou de discursar, agora a gente também está acompanhando o presidente do Panamá falando nesse momento. Eu tô olhando para ali porque ali tá uma televisãozinha onde a gente consegue acompanhar os discursos. Hoje o presidente Lula ele chegou aqui logo depois de um encontro com o presidente do Paraguai, me desculpa, Santiago Penha, foi lá na Embaixada do Brasil, aqui em Buenos Aires, que é pertinho daqui, então a gente vem andando, acompanhando o presidente. Quando Lula chegou aqui, ele teve esse cumprimento protocolar com o Milei, Javier Milei, e vale lembrar que a primeira visita de Lula a Buenos Aires, a Argentina como um todo, desde que Milei assumiu. A gente lembra que durante a campanha presidencial de Javier Milei, ele fez duras críticas ao Lula e vem repetindo as críticas, chamando o Lula de corrupto e falando que ele pode sim chamar Lula de corrupto porque ele estava preso. Milei disse que não irá se desculpar por essas críticas, então a gente mantém esse comportamento protocolar. Durante essa visita agora de Lula à Argentina, ele também irá visitar Cristina Kirchner, que é ex-presidente da Argentina, que foi condenada a 6 anos de prisão por corrupção. Ela está em prisão domiciliar por conta da idade. Agora, falando de Mercosul, como você bem disse, a Argentina é o atual presidente do bloco econômico que reúne os países da América do Sul e alguns países associados. Durante a presidência brasileira, a expectativa é ratificar o acordo com a União Europeia e também com a EFTA, que reúne outros países do continente europeu. A União Europeia, as negociações já acabaram. Agora, o que o Mercosul está esperando? Que ele seja aprovado no no Parlamento Europeu e depois ratificado ali pelos países que são signatários da União Europeia.
Agora também o Brasil espera ampliar o comércio no Mercosul, tanto no setor automotivo também no açucareiro. Falando de açúcar, vamos falar um pouquinho de chocolate. A gente concluiu o acordo Mercosul e EFTA e, fontes da chancelaria brasileira falaram que o chocolate suíço pode ficar mais barato. Não sei se você gosta do chocolate suíço, mas a expectativa é que o preço do doce suíço fique mais barato por conta desse acordo de livre comércio. Falando um pouquinho mais sobre a agenda do Lula aqui na Argentina, ele já teve essa primeira reunião, que foi com Santiago Peña, do Paraguai. Foi um bilateral, um café da manhã. A gente também lembra que está tendo essa investigação da BIM, que teria supostamente espionado o Paraguai durante a gestão de Jair Bolsonaro, e essa espionagem teria sido descoberta ali no começo do governo Lula. Depois da cúpula do Mercosul, nossa expectativa é que Lula siga para casa de Cristina Kirchner e depois tenha mais 2 encontros. Um será com Pérez Esquivel e o outro com o presidente da Bolívia. Ali mais 2 encontros bilaterais. Não há expectativa de encontro com o Milei. A gente questionou bastante a comitiva presidencial, mas falaram que não tem tempo, a agenda do Lula está muito apertada. Depois aqui da Bolívia, de Buenos Aires, ele segue para o Rio de Janeiro, onde vai participar da cúpula do BRICS, que reúne ali Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul e outras nações que entraram recentemente. Rafa, então, também a gente está aqui acompanhando o Lula. A gente tem também o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a Simone Tebet. A TED está muito envolvida com um dos projetos do Mercosul, que é o FECOM 2, que é ali um projeto de infraestrutura que visa ampliar essas questões. Ontem ela se reuniu com os prefeitos de Corumbá e Punta Porã, ali para a gente ver novas obras acontecendo no Brasil. Obrigado pela tua participação. Só pra gente deixar antes de ir embora, né? O Lula já discursou aí, ele falou tudo enquanto. Esse discurso de Lula foi considerado protocolar ou o Lula falou algo que deve ser levado em consideração? Então, a gente destaca um ponto de discurso do Lula, que eu vou até ler aqui. Abre aspas. Quando o Brasil se mostra instável e ameaçador, é natural buscar refúgio, onde nos sentimos seguros. Para o Brasil, o Mercosul é esse lugar. Então, o Javier Milei discursou antes do Lula e ele criticou o Mercosul. Não é novidade que ele critica o Mercosul. Anteriormente, ele falou que o Mercosul seria uma espécie de prisão para a economia argentina, porque teria dificuldade de fazer acordos com outros países. E o Lula reforçou a importância do Mercosul, de ter relações com os países aqui da América do Sul e também do livre comércio entre essas nações. Ele foi ao contrário do que o Milei tinha falado, que falava que o Mercosul seria uma pedra no sapato para a economia argentina. Já Lula não, defende o Mercosul e também pontua. Ele não falou diretamente, mas a gente lembra, né, que o Donald Trump está tomando cada vez mais medidas protecionistas, fechando a sua economia e também tomando medidas unilaterais. E o Lula tem defendido, não só o Lula, como o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, o multilateralismo, que a gente possa negociar em bloco e em conjunto, para evitar que as economias de cada país sejam afetadas pelas decisões dos Estados Unidos. Milei não. Milei já é mais pró-Trump e também tem adotado um comportamento mais favorável aos Estados Unidos. É aquela coisa, não surpreendeu ninguém, né? A gente já esperava que o Milei ia ser assim, já esperava que o Lula ia ser assim, e qualquer novidade, você volta aqui com a gente. Muito obrigado, Maria Eduarda. Aproveita aí, soube que tá muito frio. Soube, inclusive, você de manhã mandou mensagem pra gente pedindo pra mandar por áudio, porque você estava com o dedo doendo, tadinha, de responder. Então se proteja do frio e volte e venha aqui pro Brasil. Pode deixar. Obrigada, Rafa.